Boa noite, a paz seja a todos. Vamos estar iniciando agora a exposição bíblica, Salmo 1. Para vocês que já abriram a Badia, está fácil hoje. Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Ninguém esquece mais o Badia. Salmo 1, a partir do versículo 1. Salmo bem conhecido, nós vamos ver apenas os 3 primeiros versículos e pedir que o Senhor fale conosco através deles. Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Santo Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga para nós a real mensagem da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, ó Deus, venha nos transformar, Senhor. Gerar em nós frutos de mudança, frutos de arrependimento, frutos, ó Pai, de esperança e busca, Senhor, da Tua presença e do conhecimento da Tua Palavra. Te agradecemos pelo privilégio de juntos ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais de Ti. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Não pode sentar? Salmo 1 é um salmo conhecido e nós não vamos fugir muito do que o texto tem a dizer. Aliás, não vamos fugir nada, porque o texto ele é simples. Os 3 primeiros versículos são simples e é exatamente essa mensagem simples que temos a estudar hoje. O versículo 1 ele já começa com uma exposição do modo de vida e da forma que vive aquele que vai seguir esses 3 conselhos aqui apresentados. Primeiro, como é feliz, ou nas linguagens mais clássicas, bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Então, aquele que é bem-aventurado, ele é uma pessoa feliz. Então, começamos a ver que o que o salmista quer nos apresentar aqui é um modo de vida que vai trazer para nós felicidade. É o caminho da felicidade. E como ele começa? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então nós vamos ter logo no primeiro versículo 3 condutas que aquele que quer ser feliz não pode ter. Ele não pode seguir o conselho dos ímpios, ele não pode imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores ou escarnecedores, algumas versões. Então ele não segue o conselho dos ímpios. Começando só a olhar essa primeira frase desses conselhos. O que seria seguir um conselho? Nas versões mais antigas, não anda segundo o conselho dos ímpios. Então está falando aqui de modo de vida. Ele não anda segundo, ele não segue os conselhos. Isso não significa que você não possa ouvir conselhos que estão fora do âmbito cristão. Se você vai se consultar com um médico, é bom que você ouça o que ele tem a dizer para você. Se está com uma causa na justiça, vai ouvir o seu advogado. O que o salmista está dizendo aqui é a respeito do nosso modo de vida. Ou seja, quando eu vou basear o meu modo de vida, os meus valores, as minhas posturas, o meu modo de falar, o meu modo de pensar, em que eu vou me basear? Há muitos que vão se basear talvez em personalidades ou talvez em amizades mais chegadas. Mas a pergunta é, para nós que somos servos de Deus, para nós que temos a palavra do Senhor como base, pode um ímpio trazer para nós um caminho correto, pautado na palavra do Senhor? Não. É um caminho que não vai trazer felicidade. Então já vem o primeiro alerta. Qual é o tipo de pessoa que eu tenho colocado como padrão para a minha vida e quais são os tipos de conselhos que eu tenho seguido?
com quem eu tenho me aconselhado e a quem eu tenho buscado para buscar talvez uma palavra, seja ela de consolo, seja ela de ajuda, ou seja por qualquer situação da minha vida. Eu estou para casar. Com quem eu vou me consultar? Vou me consultar com um ímpio que considera o divórcio algo natural, considera o adultério algo natural? Não. Eu vou me consultar com servos de Deus, vou me consultar com o meu pastor, com os diáconos da igreja. Assim precisamos ser. Como eu vou me basear? Eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma luta. A quem eu vou pedir conselho? Eu preciso pedir conselhos àqueles que têm palavras do alto para trazer. Glória a Deus. Porque esse é o caminho da felicidade. Não imita a conduta dos pecadores. Qual é a consequência de você ouvir conselho de um ímpio? Você vai imitar aquilo que ele faz. Ele te aconselhou naquilo, você vai praticar exatamente aquilo que faz. E quando menos perceber, a sua casa será igual à casa como de alguém que não tem a Deus. O seu relacionamento, né, com o esposo e marido vai ser igual ao daqueles que são ímpios. O seu modo de tratar os pais, seu modo de tratar os filhos, seu modo de falar, seu modo de agir nos negócios, no trabalho, vai se assemelhar, será igual. E qual é o caminho dos ímpios senão o juízo de Deus? Se não queremos o juízo de Deus, se queremos ter uma vida de felicidade, não apenas devemos evitar o conselho dos ímpios, mas abrir os nossos olhos para ver, será que eu não estou me portando exatamente igual àqueles que não têm a Deus? Porque se eu tenho a Deus, eu tenho a palavra de Deus, o meu comportamento deve ser totalmente diferente. Eu não posso ser igual aos ímpios do meu trabalho. Eu não posso ser igual aos ímpios da faculdade, da escola. Eu não posso ser igual aos meus vizinhos, igual àqueles que não têm a Deus. A minha vida precisa brilhar, diferença, justamente para que a minha vida sirva também de testemunho, para que aqueles que não têm a Deus possam ver em mim o que Cristo Jesus fez e faz na minha vida. Cristo Jesus me liberta, Cristo Jesus me ensina a perdoar, Cristo Jesus me ensina a amar. Eu não ando na conduta, eu não imito a conduta dos pecadores, em especial aqueles que nos fazem mal. Muitas das vezes alguém vai nos fazer mal e nós vamos talvez tentar retribuir na mesma moeda. Eu não ando segundo o caminho dos pecadores. O caminho deles é um, o meu é outro. Se o deles é mal, o meu é bom. Se o deles é de vingança, o meu é de perdão. Não tem como conciliarmos. E se não posso ouvir o conselho dos ímpios, e também não posso andar segundo eles, não posso imitar a sua conduta, como poderei ter comunhão com eles? Nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Aqui o texto está trazendo, né, não apenas o bom humor. Né? Quando o texto está falando aqui de zombaria, está falando de você sentar com pessoas que são bem-humoradas. Ele está falando daqueles, e a linguagem clássica até mas são escarnecedores. São aqueles que debocham em especial de coisas santas. São aqueles que não levam nada a sério, em especial as coisas de Deus. Como você vai ter uma amizade que debocha da tua fé, que debocha das suas condutas, que debocha de tudo aquilo que vem de Deus? Não tem como. O que vai acontecer? Você vai acabar entrando pelo mesmo caminho, e aí nós vamos ver cristãos que já não enxergam o pecado como deveriam enxergar. Já não enxergam a má conduta como deveriam enxergar. Às vezes até fazem deboches com a palavra de Deus que não deveriam ser feitos. Por quê? Porque se assentam na roda dos escarnecedores. E se assentar na roda dos escarnecedores não é apenas você sentar num bar ou em um ambiente pecaminoso, claro, mas é você ter comunhão com aqueles que verdadeiramente são inimigos e são zombadores daquilo que vem de Deus. E muitas das vezes é necessário ter essa visão até mesmo dentro da igreja. E Paulo traz isso também nas suas cartas. Paulo vai dizer, aquele que dizendo-se irmão vive como ímpio, com esse nem comais. Isso não está se referindo ao fato de nós excluirmos pessoas, mas de nós colocarmos um limite. Qual é o limite? Eu prego a palavra de Deus a essa pessoa, eu a trato com amor, mas eu não participo daquilo que ela faz. Eu não me assento na sua roda.
Jesus Cristo ia, de fato, pregar aos pecadores, mas não participava das atitudes deles. É isso aqui que o texto está dizendo. Eu não me assento na roda deles para fazer o que eles fazem. Há um certo limite entre nós e eles. Esse limite não nos proíbe de termos uma convivência boa e sadia. Esse limite não nos proíbe de levarmos a palavra de Deus para eles. Mas esse limite nos protege de não sermos contaminados com as atitudes deles. Então esses três primeiros conselhos são o caminho para que não venhamos a ter uma vida infeliz. E são três conselhos que são negativos. Eles nos dão ordens negativas. E é justamente isso que a palavra de Deus mais vai nos trazer. O que nós encontramos na palavra de Deus, mais do que conselhos do que fazer, são ordenanças do que não fazer. É um livro que de fato vem para nos trazer certos freios. E precisamos enxergar esses freios não como uma forma de opressão ou uma forma de tirar a nossa felicidade, mas muito pelo contrário, são a nossa proteção. Porque sem essa proteção, vamos entrar para um caminho de infelicidade. E quantas vezes não nos baseamos no conselho dos ímpios e nos arrependemos depois? Quantas vezes não nos deixamos contaminar por amizades, que muitas das vezes não tem a presença de Deus, e quando vamos ver, estamos afastados da casa do Senhor, afastados da presença do Senhor. Quantas vezes não vamos imitar o agir do ímpio e acabamos sofrendo por isso? Quantas vezes nos assentamos à roda dos escarnecedores e quando vamos perceber, estamos imitando a sua conduta? Sempre que a palavra de Deus nos traz um limite, é para a nossa própria proteção. Deus não precisa de nós, mas nós dependemos do Senhor. Então, primeiro versículo, como é feliz? Quem é feliz? Quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 vai trazer agora um outro caminho, ao contrário. Ou seja, indo totalmente na contramão daquilo que os primeiros fazem. Sua satisfação está na lei do Senhor. Se ao contrário, se está na contramão, então o salmista já estabelece, é impossível aquele que tem prazer na lei de Deus ter comunhão com esse tipo de gente. São caminhos totalmente opostos. Por quê? Porque quando a minha satisfação está na lei do Senhor, a minha alegria, a minha felicidade, não apenas é ler a palavra de Deus, mas é compartilhar momentos com aqueles que têm a mesma visão que eu. Se eu estou em sofrimento, a quem eu vou buscar ajuda? Vou buscar ajuda àquele que crê no mesmo Deus que eu, pois terá uma palavra de bênção para a minha vida. Vai orar comigo, vai me aconselhar. Se são problemas familiares, a quem eu vou buscar ajuda? A quem já se divorciou 5, 7 vezes? A quem a família está um caos e vive, gasta o dinheiro todo no bar enquanto a família está passando fome? Não, eu vou buscar conselho nas famílias da igreja, pois eu vejo que mesmo com todos os problemas, o Espírito Santo de Deus continua a sustentar, continua a abençoar, continua a guardar. Então são caminhos totalmente contrários. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele sabe que o seu modo de vida não pode ser igual ao modo de vida destes, por isso ele não consegue ter de fato uma verdadeira comunhão. E é por isso que a comunhão da igreja é algo muito sério. Nós somos irmãos em Cristo e corpo de Cristo. A nossa comunhão, diferente da comunhão que temos com o mundo, e até uma comunhão quase tão profunda, e muitas das vezes até mais profunda, que a comunhão que temos com a nossa própria família carnal. Pois em Cristo Jesus fomos feitos co-herdeiros das promessas de Deus, filhos de Deus. Temos agora o mesmo Pai, partilhamos dos mesmos ideais, somos herdeiros das mesmas promessas e fazendo parte do mesmo corpo, estamos agora ligados. De maneira que muitas das vezes, infelizmente, até as famílias carnais não são, porque vivem em atribulação, vivem em batalha. Mas a nossa comunhão com os irmãos, ela precisa ser genuína, justamente porque ela vai ao contrário do caminho da comunhão do mundo. Nós não nos reunimos para fazer impiedade, não nos reunimos para cometer pecado e nem para fazer zombarias.
Nós nos reunimos para quê? O nosso momento de alegria, o nosso momento de felicidade, o nosso momento de prazer, ele é sempre baseado na lei do Senhor, na palavra de Deus, porque essa palavra é o nosso prazer. Traz alegria, traz satisfação ouvir o servo de Deus falando. É alegria. E eu digo isso com muita alegria. Eu sou o mais jovem dos diáconos. E como é bom quando eu sento para conversar com o diácono Anson, o diácono Guto. Diácono Sampaio é meu pai, né? Diácono Júnior. É maravilhoso, né? Com o meu pastor, com os demais obreiros. Acrescento a minha vida abundantemente. É o tipo de união, é o tipo de comunhão que tem algo muito mais especial que somente uma experiência de vida. Eles têm experiência com Deus. E vão me ensinar isso. Vão acrescentar na minha vida isso. Vão trazer para mim não somente os desafios que enfrentaram e como solucionaram, mas principalmente o que Deus fez na vida deles. Me serve de parâmetro. E serve para nós também, irmãos. E estando interligados com o corpo, precisamos saber que um colabora para a edificação do outro. Amém. A nossa comunhão vai além do que a comunhão do mundo. Nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quanto tempo temos dedicado na leitura da palavra de Deus, na meditação da lei do Senhor? Não tem como eu saber diferenciar o comportamento do ímpio e o comportamento do servo de Deus se eu não tenho uma leitura da palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus quem vai me apontar verdadeiramente o que Deus espera do servo e o que Deus condena no mundo. Se eu não tenho uma vida de meditação na palavra do Senhor, se eu não dedico tempo a ler a palavra de Deus, a meditar verdadeiramente, não é apenas ler de forma mecânica, é você ler e se perguntar, clamar ao Senhor: Senhor, o que esse texto tem a dizer hoje na minha vida? Senhor, o que esse texto tem a falar para mim? Eu medito nele, eu gasto tempo na leitura bíblica. Eu não leio a Bíblia com a televisão ligada. Eu não leio a Bíblia no meio da confusão do lar, não. Eu separo o tempo. E é nesse momento que nós vamos ver aqueles que de fato têm satisfação na lei do Senhor e aqueles que não. Porque aquele que não tem satisfação na lei do Senhor, ele vai dizer o quê? Que não tem tempo para ler a palavra de Deus. Ele não tem tempo. Mas, amados, nós sabemos que nós temos tempo sim. Nós sabemos que nós gastamos tempo em rede social. Nós sabemos que nós gastamos tempo em frente à televisão. Nós sabemos que nós gastamos tempo conversando com ímpios. Nós sabemos que nós gastamos tempo fazendo trivialidade. Então, tempo nós temos. O que talvez esteja nos faltando é o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Senhor, coloca a satisfação da tua lei no meu coração, para que haja prazer na leitura. A leitura bíblica não pode ser pesada, não pode ser chata, não pode ser algo que eu leio, tem que terminar esse plano de leitura, hoje tem que ler 4 capítulos de Deus. Se atrasou, então, tem que ser algo prazeroso. Senhor, é o meu prazer ler a tua lei. De Gênesis a Apocalipse, cada palavra ali é bênção para nós. Quando nós começamos a entender isso e começamos a ter prazer nessa lei, meditar nela de dia e de noite passa a ser um padrão. O que nós fazemos todos os dias não são os nossos padrões? A nossa rotina? Eu tenho uma rotina. Se eu trabalho tal horário, eu tenho que acordar tal horário. Se eu tomo café antes de trabalhar, preciso fazer nesse horário. Se eu pego condução ou tenho meu veículo próprio, eu calculo o tempo que eu chego no meu trabalho e a hora de sair ainda mais. Se eu tiver que ficar mais, eu vou cobrar mais. Então o nosso tempo é todo regrado. Mesmo que para algumas trivialidades não seja. Mas a princípio quase todos nós temos o nosso padrão. O que ele está dizendo aqui? Aquele que medita verdadeiramente na lei do Senhor tem satisfação, passa a ser um padrão de vida. Todos os dias, dia e noite, ele medita nessa lei. Eu acordo já sabendo, eu tenho meu horário com Deus, no meu devocional. Eu tenho aquele tempo que eu preciso separar para Deus, para meditar na lei do Senhor. De manhã até a noite, essa palavra que eu medito, ela vai
E ela vai fazendo o que comigo? Ela vai me dando um padrão de vida. O meu padrão de vida não se limita ao tempo que eu passo na igreja, ao tempo que eu passo no culto. O meu padrão de vida é: a lei do Senhor fala ao meu coração de manhã. Então, se eu saio de manhã para o trabalho, a lei do Senhor está no meu coração. Se eu pego um trânsito terrível, a lei do Senhor está no meu coração. Se houve uma briga familiar, a lei do Senhor está no meu coração. E à noite, quando eu chego em casa, a mesma coisa, a lei do Senhor está ali, borbulhando, independente das circunstâncias, independente do que venha acontecer, de dia e de noite, a palavra do Senhor está no meu coração. E agora nós vamos à consequência boa. Se a palavra do Senhor está no meu coração, e nela eu medito dia e de noite, o que vai acontecer na minha vida? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Árvore plantada à beira de águas correntes. Sabe onde nós podemos ver isso de forma riquíssima? Na Amazônia. Principalmente a Amazônia é igual a Amazônia do Brasil. A vegetação da Amazônia, o solo da Amazônia, ele é úmido. Nós temos uma das maiores florestas tropicais do mundo. As árvores, elas estão ali, junto às águas, né? Junto aos ribeiros. A água vai passando. Há estudos que mostram que há árvores na nossa Amazônia que são centenárias. Elas passaram por Dom Pedro II, passaram pela Revolução de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas voltou sendo eleito, elas estavam lá. Veio Lula, veio Bolsonaro, veio Temer, elas estavam lá. Por quê? Estão plantadas junto a ribeiros de águas. Elas passam por todos os períodos de seca, períodos de escassez, períodos de vendaval, mas elas continuam ali firmes, porque esse rio que passa ali, ele traz para elas nutrientes, ele traz saúde, ele traz força, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. O fruto delas, e isso é algo que muitos estudiosos ainda não entendem, porque os frutos delas são constantes, até mesmo em épocas que seria praticamente impossível que tivesse. Os frutos são constantes. Já nessa época, o salmista, o rei Davi, vendo toda a vegetação da própria Israel, ele notava isso. Ele olha, essas árvores que estão junto ao ribeiro, elas são diferentes. Ele pode não ter o conhecimento científico, mas ele tem a praticidade da vida. Ele olha, essas árvores são diferentes. Elas não murcham como as outras. No outono as folhas não caem como caem nas outras. Na época de seca elas não secam como são as outras. Há algo diferente aqui. E é isso que ele vai dizer. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como árvore plantada à beira de águas correntes. Nós estamos firmados em algo poderoso que traz vida para nós. A palavra de Deus é isso. O nosso Senhor Jesus Cristo é essa água da vida, que traz para nós força, traz para nós nutrientes. Podem vir os governos que forem, podem vir as tempestades que forem, podem vir os momentos de seca, de escassez, de batalha, de luta. Aquele que está firmado nessa palavra, ele tem vida e ele permanece de pé. Ele dá fruto no tempo certo. Ele é útil, em especial útil para Deus. Nós temos frutos, não apenas o fruto do Espírito Santo de Deus, mas frutos de mudança de vida, frutos de arrependimento. Nós temos com que abençoar a outros. E aqui vai entrar a diferença. Por que o ímpio não pode trazer bênção para nós? Porque sua árvore é má, como já dizia João Batista. Seus frutos são maus. Mas o servo de Deus, como uma árvore plantada ao ribeiro, ele tem bons frutos para dar aos seus irmãos. Nós temos bons frutos a dar, e os nossos irmãos têm bons frutos para nos dar. E conosco, nessa nossa unidade, baseados nesse rio de água-vida que é Cristo Jesus, nós nos abençoamos mutuamente, nós crescemos juntos e nós permanecemos firmes em todas as circunstâncias. Suas folhas não murcham.
Quantas vezes nós não estamos, com a nossa vida murcha como se fosse uma árvore seca, sem alegria, sem esperança? É tanto problema, é tanta angústia, é tanta dor, é tanta luta, ou até mesmo é uma ausência total de problemas, mas ainda assim a felicidade não vem. Parece que a vida não faz sentido. Parece que nós vivemos, seguimos a vida e não há momentos de alegria, não há momentos de felicidade. Vivemos como uma árvore seca que está ali presente, mas não tem vida. Isso talvez seja convívio com os ímpios e principalmente a ausência desse prazer e a ausência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos fortalecer nos momentos de crise, mas principalmente ela vai trazer para nós um motivo para viver. Qual é o meu motivo para viver? Cristo Jesus. A palavra de Deus vai me apresentar a Cristo. E Cristo precisa ser a razão da minha existência. É por isso que nós vemos quando Cristo chamava aqueles homens: larga tudo e me segue. Que é isso? Largar tudo, tudo. Mas eu tenho um comércio aqui, larga tudo. Mas eu tenho família, larga tudo. Meu pai acabou de morrer, larga tudo. E eles vão. E eles são condenados, são aprisionados, vão à morte, mas permanecem firmes a cada momento, a cada circunstância. Eles se mantêm firmes. Por quê? Porque o seu motivo de viver não é mais o seu emprego, o seu motivo de viver sequer agora é a sua família, o seu motivo de viver é Cristo Jesus. E é por isso que nós vemos esses servos e essas servas de Deus, independente das circunstâncias, se mantendo firmes e inabaláveis. Não é pela nossa própria força. A árvore não se mantém de pé pela sua própria força. Se faltar água, se faltar sol, a raiz vai murchar e ela vai cair. A força não vem da água. A árvore absorve a força externa. A luz do sol, o oxigênio, os nutrientes da água. Nós também, irmãos, sem Deus somos árvores secas, com raízes secas. Não tem vida, não tem firmeza. Vem um vento e nos leva. Vem um momento de escassez e murchamos. A nossa força vem única e exclusivamente da presença do nosso Deus. Ele é o nosso melhor amigo. É a nossa melhor companhia. É a Ele quem devemos dar ouvidos. É a Ele quem devemos dedicar tempos. É ouvindo a sua palavra e andando segundo os seus conselhos é que verdadeiramente teremos uma vida feliz, seremos bem-aventurados. É hora, irmãos, de começarmos a repensar a nossa vida, repensar a nossa conduta e começarmos a olhar para dentro de nós. O que tem reinado na minha vida? Quais são as posturas que eu tenho tomado? Quais são as decisões que eu tenho tomado na minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? É segundo a palavra de Deus ou é segundo o caminho dos ímpios? É segundo aquilo que Deus fala ao meu coração ou é segundo aqueles que não têm Deus e têm me levado por esse caminho? Irmãos, nós não podemos brincar com isso, porque nós sabemos na prática que quase sempre aquele que abandona o convívio com os servos de Deus e passa a ter um convívio com o ímpio, quase certo, e sempre acontece, dele murchar e cair. Só volta pela misericórdia do Senhor. Essa é a verdade. Porque esse mundo não tem nada a nos oferecer. Esse mundo só tem poluição e desgraça. Esse mundo só tem ruptura com a família. Esse mundo só tem crise. O único que verdadeiramente pode trazer para nós uma vida feliz é Cristo Jesus. E eu o conheço, eu tenho intimidade com Ele, mediante a palavra do Senhor e através do convívio com meus irmãos. Não tem como ser crente sem os irmãos. Amém. Cristo nos fez uma igreja, um corpo. Não tem como ser servo de Deus se eu não reconheço seus filhos como meus irmãos. Também não tem como ter uma vida espiritual sadia se o meu convívio, aqueles que
Que óbvio que eu não estou falando dos nossos parentes, né? Óbvio que você não tem como afastar-se do seu parente que talvez não seja crente, aquele que mora no seu lar. Mas é como nós vimos, precisamos ter um limite. Precisamos ter uma barreira de proteção para nós. Eu convivo com ele, mas eu não participo daquilo que ele participa. E ele precisa ver em mim uma mudança. Para que ao observar em mim a mudança, quem sabe, o Espírito Santo não fale ao seu coração e ele passa a ter um desejo: eu quero ter essa vida. Porque há problemas aqui no lar, todos entram em pavor, menos eu, menos o crente da casa. Há coisas acontecendo e ninguém tem uma palavra sábia para dar, mas o crente da casa tem. Vamos ser bem-aventurados, vamos ser felizes, vamos buscar o caminho da felicidade. A felicidade está no Senhor e na sua palavra. Vamos Amém. orar a Deus. Santo Deus, amado Pai, felizes queremos ser, Senhor. Queremos ser felizes no nosso lar. Queremos ser felizes no nosso trabalho. Queremos ser felizes, ó Pai, onde estudamos, Senhor. E a felicidade, ó Pai, não está em ter uma vida popular. A felicidade não está em se dar bem com todo mundo. A felicidade não está em se assentar com aqueles que estão ao nosso redor e partilhar momentos alegres com eles, não. A felicidade está, Senhor, em meditar na Tua lei, de dia e de noite. Põe essa felicidade nos nossos corações, Senhor. Mesmo, ó Pai, que venhamos a ser perseguidos por aqueles que são próximos a nós, pela nossa conduta reta, segundo a Tua palavra. Que a nossa alegria não venha a ser a aprovação desses, mas a aprovação do Senhor sobre nós. Assim como Jó, Pai, que possamos ouvir de Ti: olha o meu servo, olha a minha serva. Queremos que Tu tenhas orgulho de nós. Queremos, ó Pai, que a nossa vida se baseie não segundo o conselho dos ímpios com suas vidas, ó Pai, longe da Tua presença, mas que a nossa vida ande segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos caminhos, luz para nós, Senhor. Amém. Traz, Senhor, traz para nós a alegria de meditar na Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de termos comunhão contigo, comunhão com nossos irmãos, comunhão com a palavra de Deus, caia por terra agora em nome de Cristo Jesus, e que possamos verdadeiramente ser felizes, pois a real felicidade não vem daquilo que temos, a real felicidade não vem das nossas conquistas nessa terra. A nossa felicidade está em ter uma vida aliançada com Deus, pois Tu és a nossa fonte de águas vivas, Senhor. E quando estamos em Ti, somos como árvores, Senhor, plantadas ao ribeiro, às águas, Senhor. Traz nutrientes para as nossas vidas. Fortalece-nos, ó Deus. E se nesse momento chegamos aqui murchos, ó Pai, sem vida, sem frutos bons para oferecer, Senhor. Se as batalhas, se as crises, os momentos de seca, as tempestades levaram a nossa folhagem, tiraram o verde, a alegria dos nossos corações, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós agora, Senhor. Derrama-te sobre o Teu servo, sobre a Tua serva. Jesus Cristo, traz de volta, Senhor, a alegria. Traz de volta, Senhor, a esperança. Traz de volta, Senhor, a vida que vem do alto do Teu trono. Fortalece-nos, ó Pai, para enfrentarmos, ó Deus, as circunstâncias dessa terra. Esses dias tão difíceis que temos vivido, Senhor. Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, ó Pai. Firma-nos na rocha que é Cristo Jesus. E a nossa felicidade estará completa. Que seja Tu, ó Deus, o motivo da nossa alegria, hoje e para todo sempre. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.